Confie de todo o coração, entregue sem reservas e veja o invisível começar a se mover em sua direção. Porque a vida, assim como a fé, não exige provas antes do salto. Exige coragem antes da evidência, entrega antes da colheita. E é aqui que o Salmo 37:5 se ergue como um grito eterno para a alma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Pense nisso. Essas palavras não são apenas uma oração, mas um mapa oculto para um destino maior. Não falam apenas sobre religiosidade, mas sobre a ciência do invisível, sobre o poder que molda impérios e levanta homens do pó da derrota para o pedestal da grandeza. Quem ousa entregar, quem ousa confiar, quem ousa acreditar que amanhã trará novas possibilidades, descobre que a vida se abre como uma terra fértil diante das sementes invisíveis plantadas no silêncio da fé. A história nos mostra que os grandes nunca esperaram garantias. Edison queimou milhares de filamentos antes de ver uma lâmpada acender. Carnegie acreditou em aço, quando o mundo ainda duvidava de sua utilidade. Henry Ford foi chamado de louco por imaginar que cada família teria um automóvel. E Walt Disney, ele foi rejeitado tantas vezes que qualquer outro homem teria desistido, mas escolheu acreditar que aquilo que ainda não existia poderia existir. O que esses homens tinham em comum? Não eram apenas ideias, não eram apenas habilidades técnicas, era confiança numa visão invisível, confiança em algo que ainda não se via, confiança em que o amanhã carregava possibilidades ocultas esperando para se revelar. Eles viveram, cada um à sua maneira, o espírito do Salmo 37:5. Eles entregaram, confiaram e agiram, e o mais lhes foi acrescentado. Mas por que é tão difícil para tantos de nós entregar? Porque a mente humana tem sede de controle, medo do invisível, apego ao que é certo e palpável? Acreditamos que precisamos de provas antes de avançar, quando na verdade é o avanço que cria a prova. Napoleon Hill dizia: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas perceba o detalhe: conceber e acreditar. Não basta apenas conceber, não basta apenas sonhar. É preciso entregar esse sonho ao fluxo da vida. É preciso confiar, mesmo quando não existe nenhuma evidência visível. A vida não se dobra diante dos céticos, mas se curva diante daqueles que caminham mesmo na escuridão, certos de que a luz está logo adiante. Imagine por um momento que sua vida é como um navio em mar aberto. Muitos se agarram ao leme com medo de soltar, controlando cada detalhe, tentando prever cada onda, cada tempestade. Mas o segredo dos navegadores experientes sempre foi outro: ajustar as velas ao vento, não tentar controlar o oceano. Entregar o caminho não é abandonar o destino, é alinhar-se com a corrente que já flui em direção ao seu propósito. Quando você entrega, você não perde força, você ganha velocidade. Quando você confia, você não fica vulnerável. Você se torna invencível, porque passa a navegar com a maré da própria criação.
Você depende da fonte maior que guia todas as coisas. O amanhã não será uma cópia do hoje. O amanhã é uma promessa de novas possibilidades. E aqueles que ousam confiar serão os que colherão frutos que os incrédulos jamais verão. E assim, a vida se abre diante de quem entende esse segredo. A fé não é esperar sentado, é agir confiando. A fé não é passividade, é disciplina em movimento. A fé não é esperança vaga, é certeza inabalável. Quem entrega e confia, descobre que cada derrota esconde uma vitória futura. Cada atraso guarda uma aceleração invisível. Cada silêncio contém uma resposta poderosa. O amanhã sempre carrega o novo, mas ele só se revela àqueles que não tentam controlar o tempo, e sim se alinham com ele. O amanhã se ergue como um palco ainda vazio, e a cortina que o separa do hoje não se abre por acaso, mas pelo gesto invisível da fé. É por isso que tantos passam pela vida repetindo os mesmos dias, vivendo num ciclo que não se quebra, porque não ousam dar ao amanhã o direito de lhes mostrar algo novo. O homem que confia apenas no que vê, permanece preso ao que já existe, mas o homem que confia no invisível abre a porta do inédito. Edison não enxergava apenas o escuro de uma lâmpada apagada, ele enxergava a luz que ninguém ainda havia visto. Carnegie não olhava para o ferro comum, ele visualizava a estrutura do futuro. Henry Ford não escutava as risadas dos que zombavam, ele ouvia o motor de milhões de carros rodando pelas estradas do amanhã. Essas histórias não são apenas registros do passado, são provas de que confiar no que não existe é o que cria aquilo que um dia será. Napoleon Hill ensinava que a mente é o berço de todas as riquezas. Mas que tipo de mente? Não a mente que se enche de dúvidas, não a mente que coleciona desculpas. Ele falava da mente disciplinada, da mente que se entrega ao propósito maior, da mente que vê além do que os olhos comuns conseguem ver. Entrega o teu caminho ao Senhor é também a ciência de transferir sua visão para algo maior do que si mesmo, porque quando você se prende apenas ao seu entendimento limitado, você se torna prisioneiro de suas próprias limitações. Mas quando você entrega, quando você confia, sua mente se conecta a um campo infinito de possibilidades. Pense no poder da clareza. Muitos vivem reclamando da falta de oportunidades, quando na verdade o que lhes falta é clareza de direção. A mente sem visão é como um barco sem bússola. Gira em círculos, gasta energia, mas não chega a lugar algum. A clareza nasce da entrega porque quando você solta a necessidade de controlar tudo, sua visão se alinha ao que realmente importa. Grandes homens sempre tiveram clareza. Lincoln sabia que seu destino não era uma eleição perdida, mas um propósito maior. Disney sabia que não era sobre desenhos animados, mas sobre despertar sonhos na alma das pessoas. Essa clareza não vem de análises frias, mas da confiança ardente que transforma incertezas em caminho. O amanhã exige visão, mas exige também coragem. Coragem para suportar o silêncio, coragem para enfrentar as quedas, coragem para ser ridicularizado antes de ser aplaudido, porque cada novo caminho começa como uma estrada vazia e os primeiros passos são sempre solitários. Entregar é caminhar sem mapa, confiando que a estrada surgirá à medida que os pés avançam. É exatamente nesse ponto que tantos desistem, querem ver o trajeto completo antes de dar o primeiro passo. Mas o trajeto nunca se revela por inteiro, ele se abre passo a passo para aqueles que têm coragem de andar. E a disciplina é a linguagem secreta dos que confiam. Muitos confundem fé com esperar milagres caírem do céu. Não, fé verdadeira se traduz em disciplina diária, em pequenas ações constantes que demonstram confiança no invisível. Edison não ficou sentado esperando que a lâmpada acendesse sozinha. Ele fez milhares de testes. Ford não ficou sonhando com carros populares. Ele construiu protótipos incansavelmente. Carnegie não esperou que o aço fosse aceito. Ele produziu toneladas até que o mundo finalmente visse sua utilidade. A disciplina é o testemunho visível de sua confiança invisível. Gratidão também faz parte desse processo. Quando você agradece pelo que ainda não chegou, você prova que já acredita.
A gratidão antecipa o amanhã. O agricultor agradece pela colheita antes mesmo de ver os frutos, porque confia na terra. E assim deve ser com você, agradecer pelas oportunidades antes delas surgirem, agradecer pelas vitórias antes delas se manifestarem, agradecer pelas portas abertas, mesmo quando tudo parece fechado. Isso não é ingenuidade, é ciência espiritual. A gratidão sintoniza sua mente com a abundância, e a abundância responde como um eco inevitável. Mas cuidado, a vida sempre testará sua confiança. O atraso, a escassez, a dúvida, todos surgem como provas para medir a força da sua fé. Muitos recuam nesses momentos, acreditando que a ausência de resultados imediatos significa que nada vai acontecer. Mas os que confiam permanecem firmes. Eles entendem que a semente não germina no mesmo dia em que foi plantada. Eles sabem que o silêncio da terra é apenas o prelúdio da vida que está prestes a brotar. É nesse intervalo, nesse espaço entre o plantar e o colher, que se separa o homem comum do visionário, o medíocre do grande, o que desiste do que conquista. E há algo ainda mais profundo: a adaptabilidade. O amanhã não será uma repetição do hoje, mas também não virá exatamente como você espera. É preciso aprender a se adaptar, a ajustar as velas ao vento, a reconhecer que o caminho pode mudar, mas o destino permanece o mesmo. Edison não inventou a lâmpada exatamente como havia planejado no início. Ford não construiu carros exatamente como seus primeiros protótipos. A visão era a mesma, mas o caminho exigiu ajustes. Quem não se adapta morre no meio da jornada. Quem resiste ao novo perde a oportunidade do milagre. A entrega verdadeira não é rigidez, é confiança flexível. É fé que sabe dançar com as mudanças. Assim, cada obstáculo, cada queda, cada frustração deixa de ser inimigo e se torna instrutor, porque a resiliência é a marca dos que entendem o Salmo 37:5. Entregar o caminho não significa que não haverá pedras. Significa que cada pedra servirá como degrau. Confiar não significa ausência de dor. Significa que a dor será transformada em força. O amanhã trará novas possibilidades, mas não para os que se encolhem diante dos ventos da vida. Ele se abrirá para os que continuam erguendo as velas, mesmo em meio às tempestades, certos de que o sol sempre retorna. O amanhã não é apenas uma data no calendário, é uma convocação espiritual, um chamado que poucos ouvem porque estão ocupados demais repetindo os ruídos do ontem. O homem que vive preso ao passado, revivendo memórias de fracasso, não consegue perceber que o amanhã grita para ele: há mais, há novos caminhos, há novas portas. O Salmo 37:5 nos lembra que a vida não se trata de controlar cada detalhe, mas de confiar que existe uma inteligência maior guiando cada passo. Essa entrega não é fraqueza, é a mais alta forma de força, porque é preciso coragem para soltar o leme, é preciso fé para caminhar na escuridão, é preciso visão para acreditar que mesmo quando tudo parece parado, o universo continua se movendo ao seu favor. Veja a história de Abraham Lincoln. Ele foi derrotado em quase todas as eleições que disputou, teve negócios que faliram, enfrentou crises de depressão, perdeu pessoas que amava. Qualquer homem comum teria aceitado que o destino já estava escrito, mas Lincoln não. Ele entregou seu caminho a algo maior do que sua própria dor. Ele confiou que, mesmo sem ver, o amanhã guardava algo diferente. Essa fé o manteve resiliente e foi justamente ela que o colocou no posto mais alto de liderança, para se tornar um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Ele não venceu porque controlou o amanhã. Ele venceu porque confiou que o amanhã guardava uma nova chance. O mesmo aconteceu com Thomas Edison. Milhares de tentativas, milhares de fracassos, milhares de noites em que qualquer outro teria desistido. Mas Edison continuou, não porque já tinha provas, mas porque confiava que a próxima tentativa poderia ser a certa. Ele plantava confiança em cada erro e, no fim, colheu a luz que iluminaria o mundo inteiro. Isso é fé aplicada. Isso é Salmo 37:5 em ação. Entregar, confiar e deixar que o impossível aconteça. Muitos acreditam que fé significa esperar passivamente, mas a fé verdadeira exige ação. Não é assentar e aguardar que tudo caia do céu. É agir diariamente, como se a promessa já fosse realidade. Walt Disney não esperou que alguém acreditasse em sua visão.
Ele desenhou, construiu, insistiu, mesmo quando bancos recusaram seus projetos e críticos diziam que ninguém se importaria com suas histórias. Ele agradeceu antes de ver, ele confiou antes de colher e, no final, criou um império que moldou sonhos de gerações. Gratidão e ação são as duas asas da fé. Uma reconhece, a outra move. É por isso que Napoleão Hill dizia que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. A vida não erra em suas lições. Cada queda, cada atraso, cada porta fechada é apenas uma forma de fortalecer sua confiança. O amanhã só se abre para os que passam no teste de hoje. Quem desiste antes do tempo não colhe porque não entendeu o processo. Quem persiste, quem entrega o caminho mesmo quando não entende o porquê, encontra o tesouro escondido atrás das provações. Clareza, visão, propósito, tudo isso nasce do ato de confiar. Quem não confia vive confuso, muda de direção a cada obstáculo, desiste ao primeiro sinal de dificuldade, mas quem entrega, quem coloca seu caminho diante de algo maior, se mantém firme. É como uma árvore de raízes profundas. O vento pode soprar, a tempestade pode rugir, mas nada a arranca, porque sua base está segura. Essa é a diferença entre quem apenas sonha e quem realmente constrói. A disciplina mais uma vez aparece como prova da confiança. Muitos querem resultados sem esforço, querem colheitas sem semear. Mas a disciplina é o selo da fé. O que se levanta cedo, o que trabalha no silêncio, o que persiste sem aplausos, prova a si mesmo e ao universo que já acredita. Não importa se o resultado ainda não chegou. A disciplina é a assinatura invisível que atrai o amanhã. Henry Ford trabalhava horas e horas em suas oficinas quando ainda não havia mercado para carros. O mundo não acreditava, mas ele acreditava. Sua disciplina sustentou sua visão até que o impossível se tornasse inevitável. E existe algo ainda mais poderoso: a resiliência diante das mudanças. A vida não entrega o amanhã no formato que você espera. Às vezes você sonha com uma estrada reta, mas recebe curvas. Às vezes imagina uma porta dourada, mas encontra uma pequena janela. O que separa os grandes dos comuns é a habilidade de se adaptar. Edison ajustava experimentos a cada falha. Ford modificava modelos até que funcionassem. Disney reinventava seus projetos após cada recusa. Eles não desistiam porque a forma mudava. Eles confiavam que o destino permanecia intacto. Essa flexibilidade é prova de uma entrega real. Quem confia não exige que tudo aconteça como imaginou, mas acredita que tudo acontecerá como deve ser. E quando a resiliência se encontra com a fé, nasce a grandeza. É por isso que tantos param no meio da jornada, confundem obstáculos com sinais de desistência, quando na verdade são testes de perseverança. O amanhã não se dá de presente aos fracos. Ele se abre em triunfo para os que se recusam a desistir. E o salmo continua ecoando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não está escrito que você deve entender. Não está escrito que você terá todas as provas. Está escrito que você deve entregar e confiar. O restante não é sua responsabilidade. É da vida. É de Deus. É da fonte que sustenta todas as coisas. O coração humano sempre busca sinais. Mas os sinais mais poderosos não estão diante dos olhos. Estão dentro da alma. É no silêncio da mente, quando todas as dúvidas gritam, que a voz da fé sussurra. Continue, não desista. O amanhã guarda algo maior. Essa voz não é frágil, ela é o eco da eternidade, lembrando que a vida não é aleatória, que cada passo tem um propósito invisível. E é por isso que o Salmo 37, versículo 5 atravessa séculos como uma chave viva. Entregar não é abdicar, é acessar. Confiar não é ingenuidade, é sabedoria. Deixar que o mais seja feito não é preguiça, é inteligência espiritual. Quando o homem entende isso, descobre que as lutas de hoje não são fardos, mas convites para um amanhã de possibilidades. Veja Andrew Carnegie. Ele nasceu na pobreza, trabalhou desde cedo em fábricas e ferrovias, mas dentro dele havia um fogo que não se apagava. Ele entregou sua vida a uma visão que ninguém acreditava, que o aço seria a base da construção do futuro. E mesmo quando tudo parecia impossível, ele confiou. Sua fé não foi apenas religiosa, foi prática. Investia, testava,
Errava, recomeçava. Essa confiança transformou o menino pobre em um dos homens mais influentes de sua geração. Não foi sorte. Foi o cumprimento de uma lei invisível. A lei que recompensa quem entrega sem medo e confia sem reservas. O mesmo se repete em cada página da história dos grandes. Walt Disney, que sonhou com castelos enquanto dormia em um banco de estação. Henry Ford, que acreditou em linhas de montagem quando todos diziam ser insano. Nikola Tesla, que via raios no céu e enxergava energia para iluminar cidades inteiras. Nenhum deles tinha provas, nenhum deles tinha certezas, mas todos tinham algo em comum. A confiança de que o amanhã guardava mais do que o hoje podia mostrar. Eles viveram na prática o Salmo 37, versículo 5. Entregaram, confiaram e deixaram que o mais fosse feito. E aqui está o ponto crucial. O mais sempre vem, mas vem na medida da sua entrega. Se você entrega pela metade, recebe migalhas. Se entrega com todo o coração, recebe abundância. É como plantar uma semente. O agricultor não cava a terra todos os dias para verificar se ela está crescendo. Ele confia, ele rega, ele espera, ele mantém a disciplina. E no tempo certo, o invisível se torna visível. Assim também é com a vida. Quanto mais você confia, mais rápido o amanhã se abre. Quanto mais você se entrega, mais o impossível se torna realidade palpável. Mas há uma verdade que poucos aceitam. Confiar dói. Porque exige soltar o controle, exige caminhar quando não há placas, exige lutar sem saber quando virá a vitória. É mais fácil desistir, é mais confortável recuar, é mais comum permanecer no que já é conhecido. Mas a vida não recompensa a comodidade. A vida recompensa a coragem. É preciso suportar o peso da incerteza para colher a leveza da vitória. É preciso enfrentar o deserto antes de alcançar a terra prometida. É preciso atravessar a noite para ver o amanhã nascer. Noite antes de ver o nascer do sol. Essa é a lei que molda vencedores. Napoleão Hill chamava isso de fé inabalável, aquela força que não se curva diante das circunstâncias. Ele dizia que a mente, quando dominada pela fé, transforma pensamentos em coisas, ideias em realidades, sonhos em monumentos. Não era a filosofia vazia, era a observação prática de como homens comuns se tornaram extraordinários. Todos eles, em algum momento, estiveram diante da mesma escolha: desistir ou confiar. E todos os que confiaram escreveram seus nomes na eternidade. É por isso que a entrega não pode ser condicional. Muitos dizem: eu confio, mas só até aqui. Eu entrego, mas apenas se for do meu jeito. Esse tipo de confiança não tem raiz, e basta o vento soprar para ela desaparecer. A entrega verdadeira não negocia, não limita, não questiona. Ela se lança inteira mesmo sem entender. É como Pedro quando foi chamado a andar sobre as águas. Não havia lógica, não havia garantias, mas havia um chamado. E ele caminhou. Enquanto confiava, permanecia de pé. Quando duvidou, começou a afundar. Essa é a metáfora da vida. O amanhã só sustenta quem pisa sobre ele com confiança absoluta. E lembre-se, cada vez que você entrega, você ativa uma cadeia invisível de acontecimentos. Pessoas surgem, portas se abrem, ideias chegam, caminhos aparecem. Não porque você controlou cada detalhe, mas porque você confiou. E a confiança é a senha que movimenta as engrenagens do invisível. É a senha que transforma o improvável em inevitável. É a senha que conecta você ao que Napoleão Hill chamava de inteligência infinita. Por isso, não se assuste com os atrasos, não tema os obstáculos, não desanime diante dos ventos contrários. Eles não vieram para te destruir, vieram para testar a força da sua fé. Porque a fé só se torna real quando é provada. É fácil confiar quando tudo dá certo, difícil é confiar quando tudo parece perdido. É nesse momento que a grandeza é forjada. É nesse momento que a vida separa os que apenas falam dos que realmente acreditam. O amanhã guarda novas possibilidades, mas apenas para os que permanecem firmes.
A noite pode parecer interminável, mas cada segundo dela está preparando o nascer de um novo dia. E o novo dia sempre chega para aqueles que não desistem. O Salmo 37.5 é a chave desse segredo. Entregar, confiar e deixar que o mais aconteça. Essa é a rota para transformar incertezas em destino, sonhos em realidade, fé em vitória. O amanhã não é apenas uma promessa distante, é uma realidade em gestação. Ele se forma no invisível, nos pensamentos que você alimenta, nas ações que você repete, na confiança que você mantém, mesmo quando tudo parece contrário. O Salmo 37.5 não fala de um futuro incerto, fala de um futuro inevitável para aqueles que ousam entregar. Porque a entrega verdadeira não é desistência, é alinhamento. É como afinar um instrumento antes de uma grande sinfonia. Você se coloca em sintonia com a força que rege o universo, e essa força multiplica o que você já carrega dentro de si. Mas muitos ainda vivem como se o amanhã fosse inimigo. Carregam medos, repassam fracassos, acreditam que a vida é repetição de dor. Esses não percebem que o amanhã só se revela a quem ousa acreditar que há algo além do que já foi vivido. Napoleon Hill ensinava: a fé é o ponto de partida de toda a realização. E sem fé, o amanhã será apenas uma cópia cansada do hoje. Mas com fé, o amanhã se torna a tela em branco onde você pinta a obra-prima da sua vida. Pense em Henry Ford mais uma vez. Ele foi ridicularizado, chamado de sonhador tolo, acusado de fracassar. Mas Ford não olhava para a zombaria, olhava para o amanhã. Ele via estradas cheias de carros, via famílias viajando em liberdade, via o impossível se tornando rotina. Ele entregou sua visão a algo maior, confiou em seu propósito, e o mais aconteceu. Hoje, milhões ainda se movem impulsionados pelo seu sonho. O que era invisível tornou-se inevitável. E aqui está a verdade que você precisa gravar. O amanhã nunca será igual ao hoje se você entregar, confiar e agir com disciplina. A vida sempre se abre em novas rotas para quem acredita. Mas você precisa ousar soltar o medo. Precisa ousar caminhar mesmo quando não vê o chão. Precisa ousar acreditar que cada queda é apenas um degrau disfarçado. Os grandes não venceram porque nunca erraram, venceram porque nunca desistiram. E você carrega dentro de si a mesma centelha que eles carregaram. Resiliência, disciplina, fé, gratidão. Esses são os pilares invisíveis que sustentam o amanhã. Cada vez que você persiste, você prova sua confiança. Cada vez que você agradece antes de ver, você prova sua fé. Cada vez que você se levanta após a queda, você prova sua resiliência. E cada vez que você age com propósito, você prova sua disciplina. A soma desses atos invisíveis constrói o impossível. Por isso, o chamado do Salmo 37.5 não é para esperar sentado, é para se levantar, é para agir, é para viver. Com coragem, sabendo que a vida já reservou o impossível para quem entrega sem reservas. O amanhã guarda novas possibilidades, mas não para os que ficam parados. Ele se abre para os que acreditam. Ele floresce para os que caminham. Ele recompensa os que persistem. E quando esse amanhã chega, porque ele sempre chega para os que confiam, você entende que cada lágrima, cada silêncio, cada noite escura foi apenas o prelúdio da vitória. Você percebe que nada foi em vão, que cada perda era preparação, que cada atraso era apenas alinhamento. O impossível se torna realidade e você compreende, com lágrimas de gratidão, que a vida sempre esteve a seu favor. Então, grave no mais profundo da sua alma. Entregue o seu caminho. Confie de todo o coração e permita que o mais seja feito. Porque o amanhã trará novas possibilidades, mas apenas para aqueles que ousam acreditar. Não há limites para quem caminha com fé. Não há barreiras para quem entrega com confiança. Não há impossíveis para quem se recusa a desistir. O amanhã não é distante. O amanhã é agora, esperando o momento em que você finalmente decidir confiar. E quando você confiar, quando você se entregar, quando você ousar dar o passo mesmo sem ver o chão,
A vida abrirá diante de você portas que jamais imaginou. Porque o amanhã sempre pertence aos que acreditam. E esse amanhã já espera por você.